Amém, irmãos. Bom dia. Vamos retomando então. Hoje nós vamos estar iniciando os estudos do livro do Apocalipse. O que acontece? Nós temos o canal da igreja gravado em vídeo, do capítulo 17 ao capítulo 22. Porém, todos os áudios daquela primeira gravação que nós fizemos no ano passado, eles são um sistema de gravação que não favorece acompanhar pela internet. Nós tínhamos uma limitação técnica, todo equipamento muito, assim, para os dias de hoje, primitivo. Então, o que eu entendi? Na escola bíblica, eu tenho condição de dar um estudo mais profundo do livro, porque ele é um livro importante. Para vocês terem uma ideia, o Apocalipse ele tem algumas particularidades. Ele é o único livro do Novo Testamento que tem bem-aventuranças para quem lê e para quem estuda a profecia. Então o que acontece? A gente percebe no livro do Apocalipse, assim, a pessoa converteu. Primeira coisa que ela faz é ler o Apocalipse. Por quê? Porque ele se aproxima do livro como se o livro fosse uma cartomante. O que vai acontecer no futuro? Sendo que, primeiro de tudo, o Apocalipse ele é um livro devocional. Para vocês terem uma ideia, ele é o único livro do Novo Testamento que nos revela Jesus glorificado. Ele é o único livro do Novo Testamento que nos mostra uma fotografia clara do céu. E é lógico, dentro do estudo do livro, ele nos mostra a história que tem decorrido. Para nós que estamos no século XXI, fica melhor de ler o livro, porque nós vemos parte do livro se cumprir nesses 20 séculos de igreja. Mas, por exemplo, quem estava no livro no século I tinha uma visão limitada. A perseguição de Nero estava começando. A perseguição de Domiciano, por exemplo, Domiciano, em torno de 90, ele começou a prender todos os cristãos. E me parece que ele não teve coragem de executar o apóstolo João. Lógico, nós sabemos que isso veio da mão de Deus. Quem guardou João foi Deus. Só que Deus, na sua soberania, acabou mandando João para a ilha de Patmos. Hoje, se você vai na Europa, litoral do Mediterrâneo, você visita a ilha de Patmos, inclusive você pode ir na caverna, onde a tradição nos diz que foi ali que João recebeu as visões. Agora, o livro do Apocalipse é fácil? Não. Talvez é o livro do Novo Testamento que mais exige a atuação dos ministérios dos mestres. Por quê? Porque além de ele ser um livro que tem uma sequência de símbolos, o Apocalipse necessita que você conheça de Bíblia. Por quê? Porque várias vezes ele vai trazer figuras do Gênesis, várias vezes ele vai trazer figuras do Êxodo, várias vezes ele vai trazer figuras do livro de Levítico, vai nos trazer figuras do livro do profeta Ezequiel, do profeta Zacarias, do profeta Daniel. Então qual é o problema das pessoas? Me converti, eu pego o Apocalipse para ler. Eu vou entender alguma coisa? Vou. Praticamente 70%, 80% do livro, é claro, não é difícil entender que vai cair uma estrela do céu e que vai matar um terço dos peixes. Não é difícil entender que vai chegar um momento, vai ter uma praga, que toda a água potável vai ficar amarga. Também não é difícil entender que vai haver um tipo de uma grande guerra mundial, num lugar chamado Vale do Armagedon. Agora, o problema é que o não domínio do livro do Apocalipse e o não domínio da Bíblia começa a causar confusão na cabeça das pessoas. E essa confusão acaba gerando até heresias. Então, o livro do Apocalipse, eu não preciso ter lido, porque quando eu era pequeno, era assim, se você lê Apocalipse, fica louco. Eu lembro que antes de ser salvo, eu li umas 7, 8 vezes o Apocalipse, eu amava o Apocalipse. Do Novo Testamento, o meu livro preferido é a Epístola de Judas. Mas concorre junto Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Então eu li muito Apocalipse, não fiquei louco. Lógico, um parafuso a menos a gente sempre tem. Mas isso era o que falavam pra gente. Nossa, o Apocalipse é horrível. Na verdade, eu vejo um livro
onde um juízo justo de Deus vem sobre a humanidade, uma humanidade ímpia, uma humanidade que entrega o seu próprio pecado. Quando a graça de Deus não opera, essa humanidade só faz maldade. São matadores de crianças, matadores de inocentes, matadores de pais de família, pessoas que vendem a sua bondade pelo dinheiro. Então, na verdade, o Apocalipse ele nos revela o outro lado do Deus de amor, que é o lado de um Deus que, além de amar, é um Deus que julga. E que, por causa da sua santidade, não pode deixar passar batido o que a humanidade faz. A santidade de Deus e a justiça de Deus exigem que ele faça uma punição. Inclusive, a nossa salvação foi viável porque Deus lançou sobre Jesus Cristo a nossa punição. Quando Deus nos olha hoje, Ele não precisa mais julgar o nosso pecado. Por quê? Porque esse julgamento sobre nós recaiu sobre Jesus. Mas o que fez recair sobre Jesus? A necessidade de uma justiça. Essa justiça aparece no livro do Apocalipse. Amém? Então vamos avançar um pouquinho. Uma outra dificuldade do livro. Por exemplo, a numerologia do Apocalipse. Só para ter uma ideia, é uma coisa interessante. O número 7 aparece 54 vezes em todo o livro. Pensa. Aparece mais o número 7 do que a palavra salvação. Aparece mais o número 7 do que a palavra fé. Aparece mais o número 7 do que a palavra esperança. Você fala, puxa, o que Deus está querendo dizer com isso? Gente, 7 é o número de completude de Deus. 7 fala do número completo. Por exemplo, as 7 igrejas. Essas 7 igrejas são físicas, nós vamos estudar isso. Mas elas representam a totalidade da igreja na história humana. Por exemplo, os 7 selos. Eles são pontuados, mas eles representam aquele conjunto de juízos que Deus traz. Aí você tem 7 trombetas, 7 taças da ira, as 7 coisas novas, os 7 juízos de Deus, as 7 vozes do céu. E em todo o livro você vai ver repetido o número 7. O que acontece, o problema do número 7, dos números do Apocalipse? Eu preciso ter muito cuidado. Aproveitar e tomar um gole de água. Eu preciso ter muito cuidado com os números do Apocalipse. Por exemplo, aparece o milênio, 1000 anos. Nós entendemos que vai haver um milênio de Cristo, é a nossa visão, que Cristo vai reger por 1000 anos aqui na Terra. Mas eu não colocaria todas as minhas fichas, vai ser 365 dias multiplicado por 1000. Se tiver um dia mais, um dia menos, não vale. Eu não colocaria todas as minhas fichas. Por quê? Porque 1000 também fala de um período grande, de um período completo. Da mesma maneira, por exemplo, aparece muito comum o número 3 anos e meio, que é repetido 42 meses, que é repetido 1260 dias, que é repetido um tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 dias, existe pontos que vai ser literal? Sim. Mas 1260 dias aponta na Bíblia para um tempo de juízo sobre o povo de Deus. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Por exemplo, uma das maiores perguntas que tem, o que é o 666? Veja, 666 é um número matemático? Eu acredito que sim, porque a Bíblia fala, é número de homem. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Então, pode exigir uma totalização material? Sim. Mas 666, o número 6 na Bíblia, é o número do homem, é o número da criação. Deus criou a Terra em 6 dias. Então, o 666 não é apenas um número matemático, ele sugere o auge da rebelião humana contra Deus. Eu imagino que o 666 vai ser um tipo de identificação, como um chip, algo desse sinal. Mas não vai ser apenas uma identificação. Vai ser aceitar o regime anticristo. Vai ser negar a sua fé.
Tanto é que a Bíblia fala que quem aceitar a marca não tem salvação. Aí nós vamos ver algumas diferenças que existem. Alguns irmãos acham que a marca é espiritual. Alguns irmãos acham que a marca é física. Nós achamos o quê? Que ela é espiritual e física. Porque o anticristo, ele vai precisar exercer controle, ele não é onisciente como Deus, então ele vai usar a tecnologia. De que maneira? Toda a rede que nós temos de satélite e antena. É muito simples tirar o chip do seu celular e colocar na tua testa ou na tua mão. Agora, como os irmãos aliancistas falam, vai ser espiritual? Vai. Mas nós cremos nos dois. Por quê? Porque existem muitas visões. Ó, por exemplo, o livro... Vamos pegar um exemplo. Agostinho, talvez o maior teólogo que já pisou na história da igreja, no século IV, ele tinha uma visão de Apocalipse desse tamanho aqui. Por quê? Porque era século IV. Martinho Lutero, no século XV, tinha uma visão do Apocalipse desse tamanho aqui. Por quê? Porque era século XV. Calvino, um século depois, a mesma coisa. Wesley, mesma coisa. Agora, qual era o problema? Você não tinha Israel fundado como Estado moderno. Você não tinha, por exemplo, tecnologias que pudessem que um evento no mundo fosse visto simultaneamente em toda a Terra. Então o que acontece? À medida que o livro vai avançando, a revelação progressiva vai avançando. Por exemplo, hoje você chegar para um garoto de 10 anos de idade e falar, olha, nós vamos ver um evento que vai acontecer em Jerusalém ao vivo. É a coisa mais normal. Se você falasse para mim que nasci em 1965, que isso já aconteceu, eu sou do tempo assim. Por exemplo, o primeiro jogo de futebol a cores que eu assisti, tinha horário do satélite. E quando ia começar o jogo, vinha Embratel, toque de 7 segundos. Aí começava tu. Por quê? Porque a Embratel do Brasil tinha que marcar horário para o satélite, tinha que pegar um alinhamento de satélite para poder transmitir o jogo aqui. Hoje você clica na internet, está tudo em ordem, está tudo feito. Por isso que o Apocalipse é um livro que hoje nós temos muito mais condição de compreendê-lo, de entendê-lo, do que Martinho Lutero teve. Tanto é que alguns dos teólogos achavam tão estranho o livro que chegaram a defender que deveria ser tirado da Bíblia. E só não retiraram porque, quando montaram o cânon, coisas que tinham no livro do Apocalipse, que apareciam em outros livros, comprovavam que ele era um livro canônico, como, por exemplo, a Epístola de Judas. A Epístola de Judas, juntamente com o Apocalipse, foram as últimas cartas incluídas na Bíblia. Por que Judas foi colocado na Bíblia? Porque ele é similar a 2 Pedro. Se eu tiro Judas, eu tenho que tirar 2 Pedro. Como eu não sou maluco de mexer em 2 Pedro, coloca Judas. E Apocalipse é a mesma coisa. Uma outra coisa interessante, existem métodos interpretativos. Existem linhas de estudo do Apocalipse. Por quê? Porque a simbologia do livro, por exemplo, salvação pela fé. Todas as correntes doutrinárias cristãs vão ensinar salvação pela fé. 100%. Se você perguntar para um cristão, você salva pelo quê? Pela fé. E em quem? Em Cristo Jesus. Resolveu. Se você for cristão de verdade, resolveu. Agora, o Apocalipse não. Por ele ser um livro extremamente simbológico, ele traz dificuldades interpretativas. Então, por exemplo, tem 4 métodos interpretativos. Vocês não precisam gravar esses nomes. Só é importante compreender. Por exemplo, o primeiro método, os preteristas. Pretérito, fala. Quem aqui teve aula de português com uma boa professora, vai lembrar o que é pretérito. Que eu lembro que o que eu sofria nos verbos, eu sou do tempo
que se aprendia a conjugar verbo. Eu sou do tempo que você tinha um caderninho, que você tinha tempo presente, tempo futuro, tempo pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Eu até brinco. O verbo está no pretérito mais que perfeito, do futuro, do subjuntivo presente. Misturou tudo. Então o que acontece? Os preteristas defendem o seguinte, que todo o livro do Apocalipse se cumpriu na época de João. Eles têm elementos para isso? Sim. Quem era a figura do anticristo da época? Nero. Quem era a figura do anticristo da época? Domiciano. Quem eram os anticristos do segundo século? Os primeiros imperadores romanos. Quem era a grande Babilônia? A grande Babilônia, você pega na Epístola de Pedro, ele fala, Senhora eleita que está em Babilônia. Se não me engano, esse é o termo que ele usa. Babilônia é Roma. É o Império Romano. Então poderia ser uma interpretação? Sim. É a melhor interpretação? Não é uma unanimidade. Por quê? Porque tem os do método histórico. O que os do método histórico entendem? Que o livro do Apocalipse vai apontando fases da igreja. É verdade? É verdade. Se você olhar, você até percebe algumas coisas. Só que essa interpretação tem caído em desuso. Cada vez que a revelação progressiva vai avançando, os estudos vão avançando, eles vão vendo que cada vez tem menos a ver essa história de época da igreja. Porque à medida em que o livro vai ficando distante da igreja primitiva, coisas vão acontecendo que vão enfraquecendo esse método. Agora, é uma heresia? Não. Por exemplo, aqui na igreja nós temos uma visão de Apocalipse. Se alguém pensar diferente, a pessoa, estando dentro das linhas, tranquilo. Porque o Apocalipse você não pode ser dogmático. Por exemplo, se alguém chegar aqui na igreja e falar, olha, eu acredito que para ser salvo, eu preciso praticar boas obras. Tem um problema. Porque a nossa salvação vem da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se alguém aqui na igreja fala, eu acredito que o livro do Apocalipse se interpretou no passado da época de João. Ah, tudo bem, irmão. Porque eu não posso ser dogmático, existem aberturas. Tem uma outra interpretação, essa aqui é bacana, a interpretação, eu não conhecia esse nome, olha que interessante, eu estudo Apocalipse há mais de 20 anos, e esse nome idealista eu nunca ouvi falar, descobri essa semana, na preparação da palavra. Método idealista, o que o idealista fala? Que existe um conflito cósmico. Esse conflito envolve o povo de Deus e Satanás e suas hostes. E isso vem se arrastando por toda a história. É verdade? É verdade. Agora, resumir o livro do Apocalipse a esse conflito histórico, eu vou ter problema. Mas os idealistas, tem muita gente que quando lê Apocalipse, ele só vê, como, por exemplo, hoje em dia é muito comum, batalha espiritual. É muito comum. Então ele só vê essa batalha cósmica. Mas antes de existir o movimento de batalha espiritual, já havia vários pensadores cristãos que quando lê Apocalipse e viu uma mulher no céu com uma coroa de 12 pedras e só sem a lua debaixo dos pés, o sol, não sei o que lá, e viu o dragão. Opa, olha o conflito cósmico aqui. E o dragão queria pegar o filho da mulher quando nascesse. Opa, olha a guerra. E houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Teve habilidade? Sim. Eu posso interpretar o livro totalmente assim? Nós entendemos que não. E aí tem uma quarta maneira de interpretar o livro, que é o método futurista. O que é o método futurista? Mais ou menos eles entendem assim, tirando ali os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, tudo é para o futuro. Tudo. Vamos dizer, do Apocalipse 3,5 para frente, é tudo futuro. É uma verdade? Olha, que o Apocalipse aponta para as coisas futuras? Sim.
Agora, nós não concordamos que seja tudo o futuro. Por quê? Qual é a visão que nós aqui na igreja entendemos que é a visão correta, interpretativa? Quando João foi escrever o Apocalipse, vamos abrir Apocalipse capítulo 1. Eu estou falando muito alto? Não quero forçar minha voz. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam. Daí eu só vou repetir a pergunta aqui para a câmera. Apocalipse 1. Deixa eu achar. Aqui, versículo 1. Muita gente não sabe, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Tem gente que acha que Apocalipse quer dizer fim do mundo. Não, Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, ó, Apocalipse 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas, que brevemente devem acontecer. Olha os preteristas aqui. João escreveu esse livro em torno entre 90 e 95 depois de Cristo. Como é que a gente sabe disso? Por causa da tradição histórica. Teve um herói da fé chamado Policarpo. Policarpo foi discípulo direto de João. Policarpo, inclusive, foi martirizado. E Policarpo teve um discípulo chamado Irineu. E Policarpo contou para Irineu quando foi escrito o livro, aonde foi escrito o livro e como foi escrito o livro. Isso está registrado na documentação histórica da igreja, inclusive está registrado história eclesiástica de Eusébio. Então, que interessante, os preteristas falam, tá vendo? Passado. Mas, o texto continua. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Aí, o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha lá. Preterista. Aí olha que interessante, pera lá. As coisas que são. Aqui, versículo 19. Olha o que Jesus fala para João. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer ao futuro aqui. Então o que nós entendemos aqui na igreja? O Apocalipse é um livro dupla face, para você entender melhor. Todas as gerações que leem Apocalipse é um livro atual para aquela geração. Por exemplo, no primeiro século, eles estavam sendo mortos. Nero pegou os cristãos, amarrou uma estaca, cobriu de piche e tocou fogo, iluminando Roma. Esses cristãos, já entenda a cabeça dele, esse cristão não era judeu. Esse cristão não conhecia as histórias do Mar Vermelho abrindo. Esse cristão não conhecia exatamente a história do profeta Elias sendo arrebatado numa carruagem de fogo. Esse cristão não conhecia o profeta Eliseu fazendo flutuar o machado do fundo do rio. E do profeta Eliseu, quando os sírios vieram cercar ele, Geazi falou, olha, nós estamos perdidos. Ele falou, não, o Senhor abre o olho dele aqui. E quando abriu o olho do Geazi, estava lotado de anjos, cavaleiros, tudo. E aí vem a pergunta que essa igreja primitiva fazia, como é essa história? Jesus Cristo morreu, foi glorificado, ressuscitou, e agora nós estamos sendo mortos? Para aquela geração que leu o Apocalipse, qual era o consolo? Jesus está no céu reinando. Quem manda na terra não é o César. Quem manda na terra é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus tem um livro selado na mão. Esse livro selado só quem pode abrir foi o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, que é o Pantocrator, que a gente até brincou na pedalada ontem. Pantocrator é o Todo-Poderoso em grego. Essa igreja pôde ler,
Essa igreja viu, por exemplo, o quinto selo. Os mártires debaixo do altar clamando: até quando, Senhor? Não vingarás o nosso sangue? Aí Deus fala: dá vestiduras brancas para eles, até que o número dos mártires sejam completados. Então, aquela geração, o Apocalipse caiu que nem uma luva, porque trouxe esperança. Olha, você está indo para o martírio, mas assim que você desligar aqui, você já está no céu, com o Senhor. Está vendo essa multidão aqui cantando louvores a Deus? Essa multidão é você depois de você partir. A vida não acaba quando o seu corpo morre. Na verdade, isso não é o pior. O pior é aquele lago de fogo que está esperando aqueles que não creem. Então o Apocalipse sempre, toda geração de cristãos que lê o Apocalipse, ela vai ser abençoada, porque é um livro para a sua geração. Existem elementos no livro que se cumpriram no passado? Sim. Mas existem elementos no livro que estão se cumprindo agora, o tempo que é hoje, eu já vou falar disso, e que vão se cumprir no futuro. Existem até fatos em que a gente tem uma certa dificuldade, porque a profecia bíblica, por exemplo, havia profecias em todo o Antigo Testamento que o Messias ia vir. Quem mais dominava essas profecias? Os fariseus e os escribas da época de Jesus. Quem é que renegou Jesus? Os fariseus e os escribas. Percebe a dificuldade da profecia bíblica? A profecia bíblica, às vezes, a geração que está vendo ela se cumprir, parte dela não consegue reconhecer. Então, por isso, fica dificultoso. Vai haver profecia. Por exemplo, exatamente como vai ser a marca da besta, nós só vamos saber no momento que acontecer. 100%. Agora, hoje em dia, estava vendo o pastor Aloysio falando. Ele é um bom entendedor do Apocalipse. E ele estava comentando o seguinte, porque o método futurista, tudo que acontece, o pessoal quer encaixar no Apocalipse. Ó, tá vendo? Aconteceu tal coisa, isso é aquilo. Tá vendo? Aconteceu tal coisa, isso é aquilo. Isso é uma visão errada. Eu lembro quando caí nas Torres Gêmeas, o jornal de uma grande igreja neopentecostal pegou a passagem do livro de Daniel, em que mostra o Império Grego destruindo o Império Medo-Persa, que é o carneiro com 2 chifres dando uma marretada no bode com os 2 chifres e falaram: isso aqui é a Torre Gêmea caindo, o carneiro é um avião. Mas o próprio livro de Daniel interpreta que ali é o Império de Alexandre o Grande sobrepujando o Império Medo-Persa. Que eles fizeram, soltaram na Folha Universal chamada, falei o nome, chamada para estar pública, não tem problema, chamada de primeira página. Mas é uma visão errada. Isso é o que mais acontece agora, hoje. O que a igreja deve prestar atenção na profecia? 2 pontos são preponderantes. Primeiro, o Estado de Israel. O relógio de Deus passa por Israel. O lugar do mundo, se você quer entender profecia bíblica, Deus vai movimentar em Israel. Por exemplo, 1948, Israel foi recriado como Estado moderno. Isso é profecia bíblica. Congregarei de todas as nações a Jacó e trarei para Sião. Cumpriu a profecia. Por exemplo, 1967, Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios. O que é pisada pelos gentios? Para vocês terem uma ideia, de 1517 a 1917, os turcos dominaram Jerusalém. O Império Otomano, que caiu na Primeira Guerra Mundial. Mas, de 1917 a 1967,
Os árabes, os jordanianos, dominaram Jerusalém. Eles são gentios, então eles pisaram a cidade santa. Essa profecia espetacularmente se cumpriu na chamada Guerra dos 6 Dias. Quando Israel foi atacado por 4 frontes, foi atacado 3 frontes, na verdade. Foi atacado a leste pela Jordânia, do norte pela Síria e do sul pelo Egito. E miraculosamente, Israel estava no feriado, se eu não me engano, estava no feriado de Yom Kippur, era o jejum nacional. Tanto é que o ataque foi fulminante. Miraculosamente, Israel conseguiu ganhar a guerra. Mas aconteceram coisas espetaculares, por exemplo. Eu falo da Guerra dos 6 Dias, fico emocionado. Né? Coisa toda. Deixa eu me recompor. É que assim, os soldados que guerrearam, toda vez, não posso falar de Guerra dos 6 Dias que eu começo a chorar. Né? Outra pregação é a mesma coisa, mas é assim. É que já vai voltar ao normal. Os irmãos dão risada, o Carlinhos dá risada. A Guerra dos 6 Dias, vários soldados viram anjos. Teve soldado que estava cercado de tanque sírio e miraculosamente conseguiu vencer 5 tanques de uma vez. Não existe. Quando você vê um tanque, é um milagre. Por exemplo, a aviação israelense, eles tiveram que levantar voo. E o Egito tinha a maior força aérea dos árabes. E eles tiveram que voar numa altitude super baixa. E conseguir chegar a tempo nas bases militares do Egito e bombardear os aviões antes deles levantar voo. Só que não havia tempo praticamente, não havia garantia que aqueles pilotos iam conseguir executar o voo para fugir do radar. Pois eles conseguiram executar o voo, destruíram toda a aviação egípcia antes de levantar voo, porque se aqueles aviões tivessem levantado o voo, hoje não tinha Israel. E por que emociona? Porque você vê Deus fazendo um milagre. Tem soldado, que nem cristão é, que estava cercado por tropas de terra da Jordânia, que de repente ele começou a ver homens vestidos de branco. E um olhou para a cara dele e falou: quem é aqueles caras ali? E aqueles caras começaram a atacar o exército inimigo. Isso está registrado, gente que não é cristão. Tem soldado que vira e fala: olha, eu não sou religioso, mas aconteceu alguma coisa naqueles dias. E Israel conseguiu vencer aquela guerra. Por exemplo, o presidente americano Nixon, eles não iam se intrometer na guerra. Aí, a primeira-ministra de Israel, a Golda Meir, viu que Israel ia ser destruída. Ela pegou o telefone, que a gente chama de telefone vermelho, e ligou para o presidente Nixon. Falou: presidente, se os Estados Unidos não nos ajudar, nós vamos morrer. Nós não vamos conseguir reagir a esse ataque. Aí o Nixon conta que ele lembrava, quando ele era pequeno, de novo, que a mãe dele, cristã, ela falava: filho, um dia você vai ser usado para abençoar Israel. E ele falou que lembrou. Durante a noite mandou armamento, mandou munição, e Israel escapou. Então assim, veja, a gente não acredita em qualquer anjo, a gente não acredita em milagre falso, mas Israel é um milagre de Deus. E olha, não que ele seja um povo
que ama Deus. Você vai em Israel hoje, 95% é ímpio. Mas existe um remanescente lá. Existem crentes lá. E existem também judeus ortodoxos que estão esperando o Messias. E vão ser salvos. Tem muito judeu que vai ser salvo na tribulação. Mas para ele ser salvo, precisa existir Israel. Então, quando a gente vê esse milagre que Deus fez, a gente vê a profecia bíblica se cumprindo. Está ali registrado nos livros, em jornal, documentário. Você tem relatos. Você tem gente, olha, umas coisas absurdas. Você tem agente secreto egípcio que virou o lado para Israel e ajudou Israel na Guerra dos 6 Dias para que a tirania dos árabes não destruísse Israel. Vai entender isso. Pessoas que arriscaram sua própria vida. E por que isso é importante? Porque Israel, o povo judeu, é a menina dos olhos de Deus. Nós não somos judeus. Você não vê bandeira de Israel aqui, não tem menorá, não tem kippá. Nós somos gentil. Mas a gente sabe que Israel é a menina dos olhos. E por que eu me emociono quando falo Guerra dos 6 Dias? Mas dá um nó na garganta. Porque eu já vi filmes, eu já vi homens de idade, mulheres bem velhinhas, crentes piedosos dando testemunho do que Deus fez. E eu não sei explicar por quê, Guerra dos 6 Dias me emociona, sempre trava. Acho que uma vez eu consegui falar da Guerra dos 6 Dias, só encheu o olho de lágrimas, mas eu consegui manter a voz. Mas eu começo a falar, eu vejo a mão de Deus. E isso é legal por quê? Porque é um incentivo para a nossa fé. Por exemplo, nós estamos vivendo agora até épocas de coronavírus. Esse tempo tão difícil. A nossa confiança tem que ser em Deus. Quem pode nos livrar é Deus. Você usa uma máscara por obediência civil? Usa. Você lava as mãos por uma medida sanitária? Sim. Mas quem vai nos guardar do coronavírus é Deus. Quem vai te sustentar de pé no meio de toda essa bagunça é Deus. Agora vejam, 2020. 2020 Israel assinou um acordo de paz com 3 países. Com o Bahrein, com Emirados Árabes Unidos e com a Sérvia. 2017, a embaixada americana foi colocada em Jerusalém. Com isso, os Estados Unidos reconheciam efetivamente Jerusalém como capital de Israel. Isso é coisa profética. Agora, vamos ver esse novo governo que foi eleito. Provavelmente ele vai tirar a embaixada. Vamos ver o que Deus definiu, porque o manter a embaixada de Jerusalém ou tirar a embaixada de Jerusalém não está na mão do Joe Biden. Está na mão de Deus. Se o Todo-Poderoso decretar que a embaixada fica lá, não é Joe Biden que vai tirar. Se a embaixada sair de lá, é porque no relógio profético de Deus, Deus definiu assim. Mas eu tenho que ficar de olho em Israel. Eu tenho que ficar atento a esses acordos de paz. Por exemplo, o livro do profeta Daniel fala o seguinte: o anticristo vai realizar um acordo de paz de 7 anos. Para ver esse acordo de paz, vai ter que ter reconstrução do templo. Por exemplo, Jesus fala, Evangelho de Mateus, capítulo 24, se não me engano, versículo 15. Quando vides o abominável da desolação assentado no lugar santo. Quem tiver entendimento, entenda. Fujam para a Judéia. O que é o abominável da desolação? Ele fala, o abominável da desolação do profeta Daniel. O que é o lugar santo? É o templo. Existe templo hoje? Não. Mas algo vai acontecer que esse templo vai ser reconstruído. Agora, olha que coisa espetacular. O local do templo hoje tem um dos 3 lugares mais sagrados para os muçulmanos, que é a Mesquita Al-Aqsa. Inclusive tem uns terroristas, os mártires de Al-Aqsa, por causa dessa mesquita. Essa mesquita vai ter que sair do lugar.
vai ter que aparecer um líder que consiga convencer os muçulmanos que um templo vai ser construído ali no lugar. Agora eu pergunto, quem vai fazer isso? Só Deus, não tem outro jeito. Mas pode usar o falso profeta, pode usar o anticristo, Deus usa quem ele quer. Agora, tem umas informações interessantes. Essa mesquita, ela é totalmente desmontável. Ela é toda encaixada. Você literalmente desmonta ela e tira do lugar. É algo inusitado. E ela foi levantada lá, se eu não me engano, há 450 anos. Ela é desmontável. Vai entender? Por exemplo, os livros dos profetas do Antigo Testamento falam que o Messias ia entrar pela porta oriental de Jerusalém. Um dos reis turcos, ou árabe, não lembro exatamente, quando viu essa profecia, falou, fecha a porta. O que aconteceu? Nunca mais entrou ninguém por ali. Quem é que vai entrar por lá? Jesus, o Cristo. Profecia bíblica. Então o que acontece? Em vez de eu ficar procurando como é que chifre em cabeça de cavalo, é melhor eu olhar para Israel. Israel é o lugar da profecia. E existe mais uma segunda coisa importante. A tão conhecida nova ordem mundial. Por quê? Porque, quer ver? Vamos ao Apocalipse 13. Mas eu gosto de falar de guerra dos 6 dias. Sabe, um crente ele não pode ser guiado por emoção, mas ele tem que ser tocado quando vê os milagres de Deus acontecer. A nossa fé é racional, a nossa fé é uma fé inteligente, mas nós servimos um Deus de milagre. Um Deus que move sobrenaturalmente. Senão, meu Deus, vão virar tudo aqueles intelectuais com a cabeça do tamanho de uma melancia, que caem endemoniados dentro da igreja, você olha para ele e fala, você está estressado? Não, tem que sair em nome de Jesus. Aparece alguém com um câncer terminal, você fala, olha, você tem plano funerário? Isso é que o intelectualoide fala. Aquele que serve a Deus fala, não, nós vamos orar. E o Todo-Poderoso tem poder para curar. E para te dar força. E para passar. Esse é o doce equilíbrio da igreja. Boa teologia com milagres de Deus. Mas vamos lá, Apocalipse 13. Tá. Versículo 1. E pôs-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir 42 meses, aos 3 anos e meio. 6. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Aos 7 o que fala. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, e adoraram a todos que habitam sobre a terra. Eu não vou aprofundar, que nós vamos estudar o capítulo 13. Mas olha que interessante. 7 cabeças e 10 chifres, chifre na Bíblia é poder. No hebraico antigo, a mesma palavra que é para chifre é para poder. Então o que se entende? 10 países, 10 reinos vão dar o poder do anticristo. Veja, a palavra anticristo não aparece no Apocalipse, aparece a palavra besta, que é monstro. Quem fala do anticristo é João nas suas epístolas. Mas nós usualmente chamamos de anticristo, é essa besta aqui. Então ele vai surgir em cima de 10 reinos. Porém, a ele vai ser dada autoridade sobre toda a terra. O que a gente percebe? A gente percebe claramente uma movimentação mundial para um governo único.
Em 2020, de maneira especial, nunca ouvimos falar de nova ordem, nunca ouvimos falar tanto de nova ordem mundial, de novo normal, de reset mundial. Por exemplo, você vai para o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que entre aspas é econômico, está falando de reset mundial. O que é o reset? Aquele botãozinho do computador, e quando o computador trava, se aperta ele, apaga tudo e começa a reinicializa. Por exemplo, nunca se falou tanto de uma renda básica universal, como a gente até viu ser aplicada nessa pandemia. Os governos do mundo distribuíram dinheiro a rodo. Quem vai pagar esse dinheiro é o povo que trabalha. Tem que sair de algum lugar. Mas nunca se viram os governos agindo, por exemplo, olha que absurdo. Uma organização mundial, não governamental, sem ser checadas as informações, se diz que tudo o que ela mandou fazer era científico. Que organização que é essa? OMS. Aí quando começou a pandemia, não adiantava usar máscara. Aí resolveram o problema das máscaras e todo mundo tem que pôr máscara. E aí veio o diretor da OMS falando, olha, lá nos Estados Unidos, 74% dos que pegaram Covid estavam usando máscara frequentemente. Isso é número do CDC americano, que é o Ministério de Saúde deles. E 20% usavam toda vez que saía na rua, e 4% não usavam máscara. Todo mundo pegou. Aí você pergunta, peraí, quem está com razão? Por exemplo, falaram do lockdown, fechar tudo. Faz um mês atrás, o diretor da OMS falou, mas a OMS nunca disse que era para fazer um lockdown tão radical quanto foi feito, como solução para o coronavírus. Mas o que você percebe? Você percebe uma movimentação por trás. Por exemplo, existem os grandes milionários do mundo, que alguns chamam de Illuminati. Alguns falam, esses caras são tudo maçom. Outros falam, os senhores do mundo. Para mim não importa o nome. O que importa é o seguinte, existem milionários do mundo que querem mandar no mundo e querem botar o povo debaixo do cabresto. E eles estão usando muito bem essa pandemia para fazer isso. Na verdade é um teste. Só que a gente tem que enxergar a mão do maligno por trás, porque o alvo principal, o que é? A igreja. Teve igreja que fechou, porque não tinha o sustento financeiro para manter aberto. Teve crente que se afastou da fé. Aí você vai falar, mas o eleito não se afasta. A gente sabe disso. Mas o eleito passa por crise, pode passar por uma fé abalada temporariamente. A gente também sabe desse detalhe. Outro detalhe, nós sabemos que irmãos, alguns deles têm uma constituição de fé que está sendo construída. E que aquela fé é frágil. E ele precisa da comunhão presencial. E o principal disso, nós sabemos que quando a igreja se reúne coletivamente, existe uma unção sobrenatural que vem sobre aquele lugar. Palavras de Jesus, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. O que é reunir em o nome do Senhor? Reunir em o nome do Senhor é partir o pão, que é a comunhão da ceia, pregar a palavra de Deus e salmodiar, e ensinar a doutrina bíblica. Isso virtualmente não é viável. Tanto é que você vê na nossa página da igreja, não está lá culto dia tal. Está exposição bíblica, é de propósito. Por quê? Porque virtualmente não existe culto. Virtualmente o máximo que você pode fazer é uma exposição bíblica. Aí eu lembro que eu colocava na chamada bons estudos, que você vai fazer estudar a Bíblia. Agora chegar, ver o irmão, por exemplo, nós não vamos cantar louvores, o nosso louvor vai ser feito na leitura de um salmo. Mas é apenas por uma medida sanitária, para não expulsar a voz. São cuidados que a gente está tendo, que nós ainda estamos aprendendo a lidar
com todo esse cuidado, com todo esse contexto. Mas veja, voltando ao nosso assunto, vai chegar um momento em que o diabo vai unir esses senhores do mundo. Por exemplo, a gente vê um mundo hoje dominado pela China. A China é um regime totalitário. Uma das principais ações dos comunistas é almoçar cristão na janta. Eles fecham igrejas, eles prendem cristãos, eles mudam a Bíblia. Nas escolas chinesas, os professores ensinam que Jesus espancou até a morte a mulher adúltera. Eles tiveram a ousadia de mexer na Bíblia. Esse pessoal, juntamente com os milionários, está comprando o mundo. Você pega todo o nosso sistema de hotéis aqui da orla da Bahia, foi comprado por acionistas chineses. Você pega parte do sistema agrícola, que antes era dominado aqui no Mato Grosso pelos brasileiros e pelos argentinos, tem um monte de empresa chinesa. Você pega o sistema de distribuição elétrica de São Paulo, o maior sistema privado de distribuição elétrica de São Paulo, foi comprado pela China. E esse pessoal está associado aos senhores do mundo. E qual vai ser o golpe derradeiro? Nós cristãos vamos chegar a um momento, vamos virar inimigos do Estado. Igrejas vão ser fechadas. E para congregar, você vai ter que congregar escondido. Estou falando de uma maneira genérica, nós vamos estudar os momentos do arrebatamento. Mas eu tenho que ter a leitura o quê? Opa, acordo de paz com Israel. Opa, nunca se falou tanto em nova ordem mundial. É os dois pontos. Porque o anticristo, veja, o mundo vai atrás do anticristo. Ele vai ter que vir com solução para todos os problemas. O lockdown gera o quê? Quebradeira. Quebradeira gera o quê? Crise econômica. Crise econômica gera o quê? Fome. Fome o que é? O cavalo da fome, de Apocalipse 6. Jesus falou, haverá fomes, pestes, falando o mesmo assunto. Guerras, rumores de guerras. Tudo isso a gente tem visto, nós vamos estudar junto. Mas o ponto que eu tenho que ter em questão é o Estado de Israel e nova ordem mundial. O resto é profecia periférica. Eu acho que a igreja vai visualizar quem é o anticristo. Talvez não chegue a ver ele assentado no templo. Ou chegue. Porque aqui vem uma outra discussão. Deixa eu tomar mais um gole d'água. Vamos mais uns 15 minutinhos. Aqui entra mais uma outra discussão. Quando vai acontecer o arrebatamento? Todas as igrejas concordam. Jesus vai voltar nos ares, num piscar de olhos, nós vamos ser transformados e estaremos para sempre do Senhor. Mas existe uma discussão. Quando acontece o arrebatamento? Por exemplo, no Brasil, 95% das igrejas acham que o arrebatamento é antes da tribulação. Inclusive, nós aqui, eu trabalhava no mercado de filme cristão, nós vendemos arrebatamento 1, arrebatamento 2, arrebatamento 3, deixados para trás 1, deixados para trás 2, deixados para trás 3, ladrão da noite 1, grande tormenta, imagem da besta, agonia do planeta, Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3, Apocalipse 4. Todos eles, pré-tribulacionista, arrebatamento antes da tribulação. É uma visão correta? Sim, mas falta um versículo aberto. Olha, o arrebatamento é antes da tribulação, esse versículo não tem. E qual a consequência disso? Você vira a página do pré-tribulacionismo, tem o pós-tribulacionismo. E qual que é o pós-tribulacionismo? O arrebatamento vai acontecer no fim. Quem pensava assim? Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards.
As igrejas presbiterianas, as igrejas metodistas, as igrejas anglicanas, as igrejas episcopais. Você chegar numa igreja presbiteriana, irmão, quando vai acontecer o arrebatamento? No fim. Por quê? Não, porque Jesus, ele falou de um julgamento. Jesus falou de uma segunda vinda. Não existe um versículo na Bíblia que fala que tem duas segunda vinda. Percebe que não pode ter quebra? Não contente com isso, tem a turma do deixa disso. Sabe quando ia sair briga na escola? Que fala, não, deixa pra lá, não sei o quê. Que é aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio. Por quê? Por causa desses 42 meses que a gente acabou de ler, que é 3 anos e meio. Alguns entendem assim: quando manifestar o abominável da desolação e se assentar no templo, acontece o arrebatamento. E ali começa um período que eles gostam de chamar de grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio. Tem chance de ser isso? Tem. Mas eu tenho certeza que existe um texto falando? Não. Aí você pergunta, e vocês, aí na Igreja Batista Patmos, o que vocês acreditam? Veja, nós somos mais humildes. E procuramos tentar ficar dentro do que o texto bíblico fala. Existe uma quarta vertente que é chamada o arrebatamento pré-ira. O que o arrebatamento pré-ira ensina? Que a igreja passa uma parte da tribulação e num determinado momento, que eu já vou mostrar aproximadamente onde ele deve acontecer, a igreja é arrebatada. Antes que venha a 7ª trombeta, ali que tem as 7 taças da ira de Deus. Porque nós entendemos assim, lá por meio, por exemplo, nós não fazemos divisão entre tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação. Porque a Bíblia usa o nome grande tribulação para tudo isso. Então, quando a gente fala dos chamados 7 anos, para nós é grande tribulação. Só que, por exemplo, dentro dessa visão, nós já podemos estar começando a viver dias da tribulação hoje. Por quê? Porque eu não sei exatamente quando vai acontecer o arrebatamento. Ele pode ser iminente. Por exemplo, o arrebatamento pode acontecer hoje. O arrebatamento pode acontecer amanhã. Eu entendo que ainda hoje nós estamos vivendo o que Jesus chamou de princípio das dores de parto. Só que esse princípio das dores de parto já se vão uns 40 anos já. Que nós estamos vivendo isso. Então eu entendo que o arrebatamento, por exemplo, você pega Mateus 24, Jesus o tempo todo, vigiai, 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 vigiai. Por quê? Por exemplo, quem me garante que esse acordo de paz de Israel agora já não é o que vai dar início ao acordo de paz do anticristo? Quem me garante que já não está pronto, alinhavado politicamente, a nova ordem mundial, que é a plataforma de base do anticristo? A gente sabe dos conchavos políticos. Então o que acontece? Nós entendemos que em algum ponto da tribulação, o arrebatamento pode acontecer. Qual é esse ponto? Veja que interessante. Vamos abrir Apocalipse 6. Vou tentar ficar no Apocalipse sem jogar para outros livros, que é mais fácil. Apocalipse 6. Versículo 12. Nós vamos estudar melhor isso, tá, gente? Eu só estou dando um apanhado geral, uma introdução hoje. Hoje é uma pinceladinha. Mas eu falo, nossa, pastor, eu já ouvi tanta coisa hoje que eu vou ter que ouvir de novo. Mas é assim, Apocalipse é assim. Vamos lá. Apocalipse 6,12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Olha o versículo 15.
E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, ó a frase, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja, esses líderes sabiam que era a ira de Jesus. Não bastasse isso, essa figura, o sol escurecer, a lua ficar como sangue, as estrelas caírem, essa figura foi citada por Jesus. Mateus 24, 31. Depois dessas coisas, o sol escurecerá, a lua ficará como sangue, os poderes do céu serão abalados. E aí o que Jesus fala? Então verão no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. O que nós entendemos de maneira bem básica? Os 5 selos já foram abertos. Cavalo branco, Jesus Cristo e o seu evangelho sendo pregado em todo o mundo. Cavalo amarelo, cavalo vermelho e cavalo preto. Guerra, fome, pestes e mortandade. 5º selo, martírio. Toda história humana tem martírio da igreja. Qual o próximo evento que nós entendemos? 6º selo. Que é esse evento aqui. Agora veja. Existe um texto em 1 Coríntios 15 que fala o seguinte: eis que vos digo um mistério, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Aí mais à frente ele fala, ao clangor da última trombeta, num piscar de olhos, nós seremos transformados. E aquilo que é corruptível, que é esse nosso corpo carnal, vai ser transformado em incorruptível. O que Paulo está falando? Arrebatamento. Aí Paulo fala, última trombeta. Mas o mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, fala o seguinte, quanto aos que dormiram, que aos que morreram, não quero que vocês, não vos demovais, não fiquem perturbados, quer por carta, por epístola, quer por profecia. Por quê? Ele explica, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ao soar a trombeta, não a última, encontraremos com o Senhor nos ares. Então a questão aqui se pergunta, que trombeta que Paulo está falando? Primeira informação, 1 Tessalonicenses 4, a igreja e os mortos vão ouvir um clangor de trombeta. Essa é fixa na Bíblia. Quando acontecer o arrebatamento, vai se ouvir essa trombeta. Isso é informação bíblica, ninguém pode negar. Essa aqui não pode ter discordância. Mas o mesmo Paulo chama essa trombeta de última trombeta, e aqui fica a dúvida. É a última trombeta do Apocalipse? Aí encaixa o arrebatamento pré-ira, porque quando tocar a última trombeta, a ira de Deus vem sobre, que é as 7 taças. Ou é a última trombeta para a igreja? Que é o último chamado. É uma dúvida pertinente. Então nós entendemos que o arrebatamento vai acontecer, e eu acho que tem muita informação bíblica para isso, entre o 6º selo e na verdade o 7º, porque o 7º selo, quer ver que barato? Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. A última trombeta aqui. Então, na verdade, gente, o arrebatamento vai acontecer entre o 6º e o 7º selo. Só que o 7º selo tem uma carreta fechada de coisa. É trevas, 1/3 da vida marinha morrendo, 1/3 dos navios afundados, 1/3 da vegetação queimada, 1/3 da água ficando amarga. Pergunta, Paula. E aquilo que o povo de Deus não está destinado para a ira, né? Sim, o povo de Deus... Porque está dizendo aqui no 17, porque é vindo o grande dia da sua ira. Sim. Que essas
o sétimo selo das 7 taças é a ira de Deus sobre a terra. Sobre a terra, não sobre o seu povo. Não sobre o povo. Entendeu? Nós vamos estudar isso melhor, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o momento bíblico do arrebatamento com certeza vai acontecer entre o 6º selo, que Jesus avisa, e a 7ª trombeta, que na verdade é entre o 6º e o 7º selo, porque o 7º selo é o conteúdo das 7 trombetas. E olha que interessante, olha como é. E o conteúdo da 7ª trombeta é as 7 taças. Porque olha que interessante, Apocalipse 11, é nosso último texto hoje. Apocalipse 11. Versículo 17. Palavra dos 24 anciãos, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Olha o 18 que fala: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Olha lá, a ressurreição dos mortos. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos. Olha o galardão para a igreja. E aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E aí olha como fecha a visão do capítulo 11. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Então a 7ª trombeta é muito ampla. Vai acontecer uma carreta fechada de coisas, nós vamos estudar junto. Por isso que a gente afirma, o arrebatamento deve acontecer aqui. Por isso que a gente chama de visão pré-ira. Antes de Deus derramar as taças, a igreja é retirada da terra, sobe para o céu para ter as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Aí essa igreja volta com Jesus no Armagedon, montada em cavalo branco, com vestidura branca, Apocalipse 19. E aí o que acontece? Batalha do Armagedon, o anticristo falso profeta inaugura o lago de fogo, julgamento das nações de Mateus 25, nós vamos ver tudo isso. E aí aqueles que forem salvos depois do arrebatamento, vai acontecer 2 destinos para eles. Ou eles vão ser decapitados, por causa do testemunho de Jesus, Apocalipse 20, versículo 4. Ou eles vão se manter vivos se arrastando, juntamente com os judeus. E juntamente com aqueles que não receberem a marca. Todos esses vão entrar para o milênio de Cristo. Só que assim, não é coisa fácil. E o que eu tenho que entender? Eu, por exemplo, estou pronto para perseguição. Porque a gente não sabe esse elemento tempo. Jesus fala em Mateus 24, serão perseguidos por causa do meu nome. E vos levarão diante de reis, de tribunos, de juízes e tal. A meu entender, essa visão é a visão que é perfeita? Não. Mas é uma visão que vem crescendo nos últimos 50 anos. Ela tem muitos indícios bíblicos e ela deixa menos ponta solta voando. Ela é uma visão mais segura. E ela, ao mesmo tempo que leva os crentes a estarem preparados para a volta de Jesus, ela também leva os crentes a estarem. Só um minutinho. Passar. Agora pode aglomerar. Vai ter eleição. Entendeu? Mas que bom que passaram antes. Não passaram bem no horário do culto. Então. Eita Deus. Arrebata todo mundo aí para a buzina.
Isso aí, nossa, não para de passar carro. Tem bastante ainda. Lógico, o crente, o crente é político, a Bíblia é um livro político, mas a gente sabe que todo governante é Deus que coloca e a nossa expectativa está em Jesus, né? Mas assim, eu creio que essa visão, encerrando, acabou prolongando mais. Você consegue, primeiro, quando você vê um irmão pré-tribulacionista falando, você vai aproveitar as coisas boas dele. Quando você vê um irmão pós-tribulacionista que falou, a vigia, pode ter perseguição, você também consegue tirar as coisas boas dele. E quando você vê um irmão mid-tribulacionista falando, acho que vai ser no meio, você também consegue. Resumindo, temos que estar vigilante, temos que estar atento, que o próximo evento da escatologia é o arrebatamento. Mas ao mesmo tempo que está vigilante, temos que estar preparado, que pode ser que nós vamos ser perseguidos de uma maneira dura. Por isso que eu aderi, depois de muitos anos de estudo, a essa visão pré-ira. Eu creio que ela é mais equilibrada. Mas a gente mantém comunhão com todos os irmãos que pensam diferente, porque é Apocalipse. Deus quis assim. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos ajudando em nossa pequenez, em nossas dificuldades, porque são muitas informações. Mas principalmente, Senhor, a minha oração é que estejamos vigilantes para encontrarmos contigo. Senhor, se conosco, nos capacita, nos dá graça, entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.